Boa tarde, boa tarde. Hoje, 21 de dezembro de 2022, eu sou o Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Hoje, nossa quarta e última aula de desenvolvimento de sistemas de controle. Estou com a turma de Pouso Alegre. Aqueles que, porventura, não puderam assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e vai estar disponível para vocês no portal ainda hoje. A qualquer momento, quem tiver alguma dúvida, quiser manifestar opinião, qualquer coisa aí, pode ativar o microfone ou escrever no chat que eu estou acompanhando. Tranquilo? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Vamos que vamos. Nossa unidade curricular, que é a última do curso, né? Finalizando o curso, desenvolvimento de sistema de controle. São 4 atividades, as 2 primeiras atividades venceu no dia 11, e a atividade 4 e a atividade 5 vencem na próxima sexta-feira, às 23h59. O prazo dela aí encerra toda a parte do curso. A atividade 4 são exercícios relacionados ao desenvolvimento de sistemas de controle. São exercícios sobre circuitos, são questões sobre análise de circuitos, a parte elétrica, parte pneumática, parte hidráulica e sobre instrumentação e controle de processos. Ou seja, essa unidade curricular, ela é uma mesclagem, uma integração para desenvolvimento de projeto. Então, tem tudo isso no capítulo 4 do livro. Já a atividade 5, é um arquivo de apresentação do PowerPoint, modelo disponível no ambiente virtual, que a gente chama de anexo 5. Então, vocês estão desenvolvendo um projeto que é o fechamento de garrafas, dispositivo de fechamento de garrafas, e tem algumas diretrizes para a elaboração desse projeto. E essas diretrizes têm que ser seguidas, eu vou falar delas mais no final da aula, e elaborar uma apresentação de PowerPoint seguindo essas diretrizes. O material didático disponível no nosso livro. Esse livro vai estar disponível para vocês, já está disponível para vocês no portal. A aula de hoje, a gente vai ter uma noção sobre o projeto de hidráulica, noções de projeto em instrumentação e depois as dúvidas sobre a atividade 5 EAD. Vou falar um pouquinho sobre ela. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tenta ajudar. Essa é a nossa proposta para hoje. O livro Desenvolvimento de Sistemas de Controle está disponível no AVA. Hidráulica, falando um pouquinho sobre projetos de hidráulica, né? Por hidráulica, entende-se da produção de forças e movimentos através de fluido hidráulico. Fluido hidráulico é um óleo, tá, gente? Qualquer líquido. Os fluidos hidráulicos representam o meio de transmissão de força. Os sistemas hidráulicos podem ser basicamente diferenciados entre... A gente tem hidráulica estacionária, são máquinas fixas, e hidráulica móvel, que são o equipamento que tem a capacidade de se movimentar, né? Guindastes, aviões, navios e máquinas móveis, aí, principalmente na área da agricultura, tem muitas máquinas móveis. Então, estacionário e móvel. A hidráulica estacionária máquinas de produção e montagem de todos os tipos. Aqui a gente tem um torno, uma prensa, linhas de transferência de produtos, principalmente envolvendo bastante peso, força, né? Máquinas de elevação e transporte, máquinas de injeção e moldagem, A estamparia trabalha com sistema de prensa, ponte rolante, tem muita hidráulica em ponte rolante, sistemas de elevadores de carga e prensas, Aqui é um exemplo de uma prensa básica aí, para tirar e pôr o rolamento, por exemplo. São exemplos de hidráulica estacionária, são máquinas que ficam fixas. A hidráulica móvel, né? A gente tem aqui um trator aqui, dá para ver aqui até os atuadores nele aqui, ó, de movimento. Lógico que tem mais coisas hidráulicas aí. Sistema de basculante, plataformas elevadas, máquinas de transporte e elevação, equipamentos de construção, muitos têm hidráulica. Equipamentos agrícolas, hoje a automação agrícola é muito grande, Desde processo de irrigação, movimentação do sistema de irrigação,
as colheitadeiras, as plantadeiras, todas elas têm partes hidráulicas. Aviões, né? Muita coisa no avião é hidráulico, tá? Um dos exemplos mais básicos aí é o trem de pouso, tá? Mas tem as movimentações dos flaps também são hidráulicos. Navio, tá? Muita coisa hidráulica no navio, então tudo é questão móvel. Um comparativo de tamanho, né? Para um acionamento de 100 quilowatts, o motor a diesel teria um tamanho proporcional a essa figura. O motor elétrico já reduziria quase que pela metade tamanho. E motor hidráulico, muito, mas muito menor. Então, a principal característica da hidráulica é a ótima relação peso-potência. Ele é pequeno, então ele tem uma massa menor, um peso menor, para a mesma potência. Então, ele consegue ganhar em espaço, principalmente. Tecnologias para transmissão, né? Transmissão de força e movimento, né? Da mecânica, a gente tem sistemas de engrenagens, de correias, de polias, de corrente para fazer a transmissão. A, a hidráulica tem usa o fluido e a pneumática usa o ar comprimido, tá? Uma comparação qualitativa, olhando, observando força, velocidade e precisão para as três, né? A mecânica tem boa força, a hidráulica tem ótima força. Precisou fazer força, usa hidráulica, tá? E a pneumática tem uma força limitada, tá? Das três é bem fraquinha. Em termos de velocidade, a mecânica tem ótima velocidade, a hidráulica trabalha em baixa velocidade, né? Quem carrega muito peso tem que carregar mais lento, tá? É uma característica. Isso facilita, inclusive, a questão de segurança, né? O fato dos equipamentos hidráulicos não se movimentarem numa velocidade muito grande comparado com pneumática e mecânica, tá? E a pneumática tem boas velocidades, tá? Precisão, né? Precisão de posicionamento, por exemplo, né? A mecânica tem ótima precisão, a hidráulica tem boa precisão, consegue trabalhar muito bem a precisão, e a pneumática, precisão muito, muito limitada. Então, se eu precisar de me posicionar alguma coisa com a pneumática, não é muito legal, não, tá? Então é essa característica. Então, a hidráulica, ela ganha aqui, ó, tá? Muita força e precisão. Então, se trabalha muito essa relação aqui, tá? Vantagens da hidráulica: transmissão de grandes forças usando pequenos componentes, posicionamento preciso, capacidade de vencer a inércia de grandes cargas, né? O grande problema dos motores elétricos é vencer a inércia, né? Arrancar, ligar o motor já com um peso máximo, né? Então, isso consegue a hidráulica para ela, isso não é problema. Operação suave e reversa, ou seja, ele consegue trabalhar de forma lenta, tá? Sem solavancos e de volta, tá? Um atuador hidráulico ele pode avançar e recuar, o motor hidráulico pode rotacionar no sentido e inverter a rotação. Controle e regulagem, né? Eu tenho o controle do sentido e a regulagem, posso regular as velocidades também. Dissipação favorável de calor, né? Então, quando aquece muito, não é problema de funcionamento. As desvantagens da hidráulica: poluição do meio ambiente em caso de vazamento, né? Como é um óleo, né? Esse óleo não pode ser, digamos assim, liberado no meio ambiente, né? Um risco ambiental. Perigo resultante de pressão excessiva, como trabalha com uma pressão muito alta, normalmente entre 50 e 100 bar, né? Então, essa pressão aí, um processo de vazamento pode provocar um estrago muito grande, mas é lógico que a característica da hidráulica tem pressão porque não tem vazão. Se rompeu, tá? Se rompeu um sistema, ele, quando tem vazão, já diminui a pressão. Sensível a variações de temperatura, né? Alteração na viscosidade, temperatura influencia na viscosidade do fluido hidráulico. Risco de incêndio, né? Se a temperatura exceder muito no fluido, tá? O óleo muito quente ele pode provocar incêndio. Sensível à sujeira, né? Qualquer sujeira que vai estar lá, ele vai ser uma parte sólida
no fluido, no óleo, e ela pode danificar as válvulas de controle, até mesmo o elemento final de controle, travar ele por uma impureza, um objeto sólido que estiver junto com ele. Até mesmo um outro líquido, né, uma água, contaminar o óleo. Na cadeia de comando dos elementos hidráulicos, a gente tem os elementos de trabalho, que são os atuadores, tá? Que pode ser atuador linear igual esse aqui, ou pode ser um atuador rotativo. A gente tem os elementos de comando e controle, que são as válvulas direcionais. E a gente tem os elementos de produção, tratamento e distribuição, que é o grupo de acionamento, que é esse cara aqui, que é composto por um motor, um reservatório, esse símbolo aqui representa um reservatório, chegada do fluido por esse ponto ou por esse ponto, né? Tá? E a bomba empurra o fluido por aqui, então o fluido sai com a capacidade de vazão muito grande, a restrição da vazão gera pressão, se a pressão estiver muito alta, uma válvula de segurança, que é essa válvula aqui, devolve o fluido para o tanque para limitar a pressão e preservar uma determinada manter uma determinada pressão de trabalho aqui, limitar a pressão de trabalho. Essa válvula aqui é uma válvula limitadora. E aqui é um instrumento de medição, que é o manômetro. Aqui a gente tem um grupo de acionamento, tá? Que é toda essa parte de baixo que é o grupo de acionamento. O suporte para bomba e motor de componentes, tá? O motor está aqui, a bomba é só esse pedacinho, essa pontinha aqui, tá? Reserva para o fluido hidráulico, que é o tanque, que é essa parte de baixo aqui. Separa a água de materiais sólidos, a água que no caso é o líquido, né? Pode ser o óleo, né? Que é essa chincana aqui, ó. Dissipa calor, né? Troca calor quando ele aquece no processo lá, ele volta para cá quando ele troca calor com o meio ambiente. Tá? A simbologia dele é essa simbologia aqui, que foi a mesma que a gente passou antes. Aqui a gente tem ela ainda em detalhe, né? Fazendo a explicação aqui, ó. O fluido retorna aqui, né? A gente tem um retorno aqui, ó, para entrar no reservatório, que a gente chama de tanque. Então ele falta por aqui. Tem um filtro de ar, que esse tanque que ele tem contato com a atmosfera para as impurezas da atmosfera não entrarem lá dentro e contaminar o fluido, tem um filtro aqui, ok? Um visor de nível aqui, uma escotilha para manutenção, né? Se tiver que fazer a manutenção ali, tem uma tampa aqui, um parafuso de drenagem, alguns chamam de bujão, né? Que chega aqui quando eu tiro ele para escoar o óleo que está aqui. A chincana aqui, ó. Então, quando o fluido entra aqui, ele pode trazer impurezas sólidas. Tá? Essas impurezas sólidas vão decantar, ficar no fundo aqui, e a chincana permite a passagem do fluido para o lado de lá, ok? Mas os objetos sólidos, as partículas sólidas que não conseguirem passar nos furos aqui, vão ficar do lado de cá, a sujeira fica do lado de cá. Do lado de cá tem um filtro para fazer a sucção, que a bomba vai puxar de novo, com um filtro aqui para reter impurezas que conseguir passar pela chincana, um tubo de aspiração, motor elétrico que roda a bomba, na própria bomba já tem a válvula limitadora de pressão, aquela válvula lá, e a saída está aqui. Em algum local aqui você pode ter um manômetro aqui. Esse é um processo do grupo de acionamento. Os atuadores, né? Atuador linear de simples ação, então eu só consigo fazer ele avançar, né? Com o fluido, né? Com a hidráulica. Então ele só tem uma entrada aqui. Quando eu coloco o fluido aqui, ele preenche a câmara, empurra o atuador para lá. Nesse caso aqui, ele tem uma mola, que é muito raro na questão da hidráulica, tá? Porque a comparação de força de mola com força da hidráulica é muito pequena, tá? Então não tem função nenhuma a mola. Então o que que acontece? Quando permite que o óleo saia aqui, a mola vem cá e empurra, tá? A desvantagem do atuador com mola aqui, né, que tem um espaço aqui, precisa de um espaço para poder colocar a mola, diminuindo o diâmetro dele aqui, esse diâmetro aqui determina a força, tá? Que ele pode estar trabalhando. E eu tenho o atuador de simples ação, que não tem a mola, eu observo que o diâmetro dele aqui dentro aqui é bem maior, então ele consegue trabalhar com maior força. Mas como é que ele volta, Geraldo? Normalmente se usa a própria inércia da máquina, a posição dele, ao próprio peso que ele levantou, se eu tirar a força da gravidade faz ele voltar. Então, se trabalha no projeto da máquina, né, com um atuador linear de simples ação, sem mola,
para que o próprio retorno da massa do equipamento com a inércia faça ele retornar quando eu libero a saída do fluido aqui para o tanque. Tirar a pressão e liberar, se eu tirar e travar, fica parado. O duplação, né? Injeta fluido na anticâmara aqui na parte traseira, ele avança se permitir a saída do fluido aqui. Se não sair o fluido, vai comprimir aqui. E o fluido não é comprimível, então ele vai ficar parado. Então tem que ter entrada de óleo de um lado, saída do outro para funcionar. Tá? E se eu quiser recuar, eu injeto o fluido do lado direito, ele empurra o fluido que está do lado esquerdo, se tiver aberto aqui, para fora. Aí vai para o tanque. Então, essa é a questão dos movimentos. Existe atuador linear com sistema de amortecimento no final de curso. Esse amortecimento para não gerar impacto, né? Quando o hidráulico trabalha com muita força, metal batendo em metal, vai ter um desgaste do atuador aqui. Para não ter esse desgaste, o que eles fazem? Eles criam uns sistemas aqui, condutos, que no final aqui ele prensa o óleo, então o próprio óleo do fluido serve como amortecimento de final de curso. Então isso consegue fazer, funciona muito bem. Os atuadores rotativos são os motores hidráulicos. A gente tem um motor aqui embaixo, aqui, motor de paletas, essas paletas aqui, tá? O fluido entra de um lado, sai do outro, tá? Ele entra pressurizado de um lado e volta para o tanque, fazendo o movimento de giro aqui. Tá? E tem o sistema com engrenagens, então motor de paletas, motor de engrenagens. Tá? A gente tem esses dois sistemas aí, que funcionam muito bem com o sistema hidráulico. Tá? Válvulas, né? O símbolo das válvulas direcionais, usa a norma ISO 1219, os mesmos princípio de funcionamento, de interpretação que é o sistema da pneumática. É lógico que a pneumática tem uma característica que o ar de escape ele é jogado na atmosfera e o fluido de escape, dizendo assim, da hidráulica, ele tem que voltar para o tanque. Então, ó, as válvulas são um pouquinho diferentes, mas a interpretação é a mesma. Tá? Cada quadrado desse aqui é o número de posição da válvula. Na posição de repouso dela tem as conexões, que são as vias. O número de traços indica o número de vias. E nos símbolos, as setas indicam o sentido do fluido, do fluxo, né? E o T indica o bloqueio de fluxo, ou seja, o local fechado internamente pela válvula. Esse triângulo preenchido aqui representa a pressão, a presença da pressão, o fornecimento do grupo de acionamento, né, a bomba de energia hidráulica, e esse T invertido representa o tanque, tá? O retorno do fluido para o grupo de acionamento. Então, saída do grupo de acionamento, retorno para o grupo de acionamento. São simbologias simplificadas, ao invés de fazer todo aquele desenho. As posições e conexões das válvulas, né? Aqui a gente tem a válvula de duas posições com duas conexões. A gente interpreta ela pela, pelo quadrado dela que tem as conexões aqui, ó. Então ela tem duas conexões, duas posições. Ela é uma válvula de duas vias, normal aberta, porque a pressão está indo para o ar, que é o ponto de trabalho. Tá? Na outra posição, é fechada. Então, essa outra válvula pode estar dessa mesma condição aqui, ó. Então, na condição normal dela é fechada e na segunda condição ela abre. Então, é uma válvula de duas vias, normal fechada. Normal aberta, normal fechada. Assim como a duas vias, três posições, três conexões, duas posições, normal fechada, porque o P está no ponto fechado aqui, e a duas vias, normal aberta. A gente tem para o sistema, essas válvulas aqui, ó, tá? Serve, isso aqui é muito usado no sistema de acionamento on-off, tá? E esse aqui no sistema de controle de a duas vias, no controle de cilindro de simplização. Atuadores de duplação, motores ou atuador linear, que é o cilindro, usa sistemas de válvula duas vias, né? Pressão, tanque de um lado, A e B do outro. Normalmente o A é avanço e o B é o retorno. Então aqui a gente tem a duas vias,
quatro duas vias não tem questão de normal aberta e normal fechada, né? Tá? Duas posições. A gente tem aqui também para alguns sistemas de máquinas que trabalham com o sistema de reversão e que é um ponto neutro, a gente tem as válvulas de três posições e quatro conexões, então é quatro, três vias. Essa quatro, três vias aqui, ela é centro fechado, ou seja, na posição do centro, todos os pontos estão fechados, estão bloqueados. A gente tem aqui a quatro, três vias Thunder, sistema Thunder é que na posição central a pressão é conectada direto ao tanque. Normalmente esse é usado em sistemas onde só tem um atuador e quando eu não estiver usando ele, para mim não gerar restrição de fluxo, que é a pressão, tá? E isso gasta energia elétrica, eu jogo, devolvo o fluido para o tanque, faço circulação. Isso o gasto de energia é menor, tá? Então, a Thunder. E tem situações, né? Válvulas que são mais raras, mas que existem, né? Que é a pressão fechada A e B retornando para o tanque e A e B recebendo pressão e o tanque fechado. E a gente tem uma que todas elas vão para o tanque, né? Que é o centro H, tá? Que é o centro H aqui. A mais comum no mercado é o centro fechado e a Thunder, tá? Que se mais usa. Tá? Todos os sistemas de válvulas dessa página, da página anterior, tá? Elas podem ter acionamento que seja muscular, tá? Por um operador, acionamento mecânico, acionado pela própria mecânica, acionamento hidráulico ou acionamento elétrico. Tá? Acionamento muscular tem o geral, o botão, alavanca, pedal, mecânico tem o came, o rolete e a mola. O hidráulico é um piloto hidráulico, ou seja, eu vou colocar uma pressão hidráulica aqui. E o elétrico, que é o mais usado na automação de processos, tá? É a solenoide. Então, acionou a solenoide, aí aciona a válvula direcional muda de posição. Então, para nós, o que interessa aqui é a solenoide. Diagrama de componentes hidráulicos, com a etapa de especificação de componentes hidráulicos concluída, que é o que a gente viu antes, né? O técnico de automação deverá elaborar o diagrama de circuito hidráulico do projeto, com a inclusão de componentes hidráulicos especificados conforme cada aplicação. O diagrama apresentado na figura a seguir apresenta um circuito hidráulico básico, que pode ser aplicado para as funções de fixação, elevação ou ainda prensagem. Tá? É um circuitinho bem simples, tá? Que a gente tem aqui um atuador de dupla ação, tá? A regulagem de velocidade dele, o fluido, ele vem para cá, ele encontra aqui, trava aqui, então a saída dele para cá. Então, se a saída é o avanço que é regulado. No momento do retorno dele, o fluido passa por aqui e vai embora. Então, a gente só tem regulagem de velocidade, essa regulagem é uma limitação de velocidade, ou seja, eu posso deixar mais lento, no avanço. O retorno dele é rápido, de acordo com a capacidade da bomba. E uma válvula direcional, que é uma válvula elétrica, duas solenoides aqui, retorno por mola, tá? E esse cara aqui é todo o grupo de acionamento, né? O motor, a bomba, uma válvula unidirecional, o fluxo só vai para lá, um manômetro, a válvula limitadora de pressão, isso aqui é um filtro, né? Filtro de retorno aqui. Se o filtro entupir, o fluido passa por aqui, para não ter problema. Tá? Então, esse é um circuitinho mais simples que tem. A gente tem em processos de maior complexidade, usamos elementos de hidráulica ou ainda elementos de hidráulica proporcional. As figuras a seguir temos um exemplo de um circuito eletrohidráulico, aqui dois atuadores, né? O atuador A, o atuador B, com sistemas fim de cursos elétricos aqui, ó, S2, S3, 4 e 5, tá? As válvulas são rompeacionamento por solenoide, Y1, Y2, Y3, Y4. E abaixo aqui está o grupo de acionamento, tá? Que é representado de outra forma, o motor, a bomba, o tanque está aqui, o filtro, tá? A válvula limitadora de pressão e o manômetro. Mas é a mesma coisa, aqui já está com a indicação de que é para regular a válvula para 60 bar. Esse sistema aqui funciona de forma elétrica, né? Que é o mesmo desenho aqui. Aí você tem todo o acionamento dele definido por um circuito elétrico que tem que ser analisado, né? Aqui apertou
o S1, ele vai vir cá, se o K3 estiver desligado, liga o K1 liga o Y1, liga o Y1 vai avançar o A, tá? Vai acionar o S2, S2 aciona o K2, K2 liga o Y3, Y3 avança o B, e assim vai analisando os circuitos, tá? Então, todos os circuitos são analisados dessa forma. Para quê? Tá? Para ver como vai funcionar. Sobre projetos hidráulicos, alguma pergunta? Noções de projetos hidráulicos? Tranquilo? Valeu, Matheus, obrigado pelo retorno. Então, vamos falar um pouquinho de noções de projeto para instrumentação e controle, né? Nós vimos as unidades do C6 e do C7, instrumentação e controle, e implementação de equipamentos e dispositivos. Aqui é mais um aparato dela, e depois eu vou dar dois exemplos que eu tirei do próprio livro de vocês, tá? Em todos os processos industriais, há necessidade de controlar de maneira adequada as variáveis como pressão, vazão, nível, temperatura, entre as outras. Essas outras seriam a instrumentação analítica, tá? Esse controle consiste em manter as variáveis dentro dos valores desejados para determinado processo. Como o controle manual desses processos seria muito difícil, a área da instrumentação e controle dispõe de mecanismos e soluções automatizadas que facilitam muito o trabalho do técnico de automação e de todos os demais profissionais envolvidos na automação industrial. Então, a ideia é automatizar, tá? Deixar a parte pensante para o sistema. No desenvolvimento de projetos, a tendência atual, né, é centralizar uma única sala de controle, todas as indicações e controles necessários para a operação de uma planta industrial. Então, tem um sistema de controle centralizado, tá? A centralização permite que as informações de todas as variáveis de processo sejam analisadas de forma mais ágil, facilitando a tomada de decisões e a redução da quantidade de funcionários envolvidos no controle de produção. Então, eu tenho um sistema que funciona de forma automática dentro de uma sala, e qualquer inconsistência, o processo de operação é avisado e vai tomar a decisão. Para esse sistema de instrumentação, a gente precisa entender um pouquinho do diagrama de PID, né? Conhecido intencionalmente como PID diagramas, trata-se de uma forma utilizada para documentar e obter informações como identificar quais dispositivos e instrumentos de medição serão instalados, onde esses dispositivos e instrumentos são instalados, qual a funcionalidade desses instrumentos e dispositivos, quais instrumentos estão relacionados entre si, compondo a malha de controle. Então, tá, toda essa característica aí, essas simbologias, simbologia dos componentes, designação dos componentes, as interligações, vem tudo de uma norma, que é a norma ISA 5.1, que trata do diagrama PID. Aqui a gente tem um exemplo, né, de diagrama PID, todo o processo, tá? Pode ver que tem linhas tracejadas, linhas com bolinhas, tá? Com traços e outros tipos aí, tá? Então, tudo isso é realizado pela norma ISA 5.1 para fazer a interpretação desse sinal. Alguns símbolos tem aqui só um círculo, outros tem um quadrado em volta do um círculo dentro, tem um traço dentro ou não tem traço dentro. Tudo isso tem um significado que a gente vai ver. Tá? De acordo com a norma ISA 5.1, os equipamentos são dispositivos integrantes de um processo que normalmente realizam uma tarefa, tais como torres de destilação, bombas, vasos, tanques, reatores, trocador de calor, clarificadores, ou seja, aqueles equipamentos que fazem parte do processo, tá? Não da instrumentação. Tá? Ainda segundo a norma ISA 5.1, instrumentos são todos os dispositivos utilizados para medir, tá? Registrar, monitorar ou controlar as variáveis de processo de uma determinada planta industrial. Ou seja, os instrumentos são os transmissores, sensores, os indicadores, os controladores, os atuadores, as válvulas, a válvula de controle, a válvula globo, ele é um instrumento, por isso que ela é tratada na instrumentação. Tag name é um conjunto alfanumérico que identifica a variável medida, a função do instrumento, a área onde ele está localizado e a malha que pertence. Assim, o tag name é o registro de nascimento do instrumento. Veja o exemplo de uma figura a seguir, tá? O tag name aqui é FT 21001.
tá? Esse FT210.01, tá? É um transmissor de vazão localizado na área 210, na malha 1. Tá? Então, por que que sabe que isso aí é? Tá? Então, pelas letras aqui, a primeira letra sempre a variável que ele está medindo, a flow de vazão, o T é a função, ele é um transmissor de vazão, os três primeiros dígitos aqui representam a área dele, localização na área 210, e o que tiver depois é a malha dele, que é a malha 01. Então, essa é a identificação. Aqui a gente tem outro exemplo, né? De instrumento de tag name, né? Instrumento registrador controlador de temperatura, né? Primeira letra, tá? Representa a variável P de temperatura, ó, P de pressão, T de temperatura, F de vazão, L de nível, né? Tá? Isso obedece à questão da palavra mãe em inglês, né? As segundas letras, pode ser segunda ou terceira, pode ter duas letras aqui, tá? Representam a função, né? O I indica indicador, o R registrador, o C controlador, o T transmissor, o V válvula, o S é um interruptor e o A é um alarme, tá? Esse alarme, quando ele tem que ser um alarme alto ou um alarme baixo. Alarme de pressão alta, alarme de pressão baixa, alarme de temperatura alta, de temperatura baixa, alarme de vazão baixa, de vazão alta, alarme de nível alto, de nível baixo. Aí você já identifica isso. A gente preparou, passei essa tabelinha para vocês aqui na aula de implementação, mas ela retrata várias variáveis aqui, né? As quatro principais: pressão, vazão, temperatura, três de analíticas: densidade, pH e vibração, tá? Em todos os níveis, né? A nível de sensor, a nível de transmissor, a nível de indicador, a nível de controlador, a nível de registrador, a nível de chave de switch, né? Que é um interruptorzinho, tá? A nível de válvula de controle, tá? E a nível de válvula de segurança. Então, a gente tem todos os tags dele aqui e a combinação. Observe que para as variáveis analíticas, tá? O X representa qualquer uma delas. Então, se eu não tiver uma variável que eu não achei o designador de função para ela, tá? De variável para ela, eu vou lá e coloco um X e na legenda especifico qual que é. Lógico que eu não vou colocar um X para vazão, né? Vazão é F. Isso está mais para as analíticas. Em relação à simbologia, né, a tabela a seguir mostra a localização e os tipos de instrumentos possíveis de serem representados, né? O tipo que a gente tem: instrumento discreto, que é um círculo; instrumento compartilhado é o círculo com um quadrado por fora. O que é compartilhado? Ele pertence a mais de uma malha. Se ele, se ele estiver presente em mais de uma malha, ele é compartilhado. Um computador de processo, dois trapézios aqui. Um controlador programável, que é o CLP, tá? É um quadrado. Dentro desse quadrado tem outro quadrado rotacionado aqui. Então, esses são os símbolos, os instrumentos que a gente tem, os tipos de instrumentos que tem. Para cá, eles repetem só que com localização diferente. A nível de localização, a gente tem localização principal, normalmente acessível ao operador. Então, se ele é acessível ao operador, ele tem essa linha contínua aqui, ó. Ok? Se ele é montado no campo, ok? Então, ele não tem nada dentro dele aqui, ó. Não tem linha contínua. A questão de montagem no campo é se ele não está dentro do painel, tá? Porque se ele estiver dentro do painel, é montagem em painel. No campo, ele está à vista lá. Localização auxiliar, normalmente acessível ao operador, tá? Auxiliar, então ele vai ter duas linhas, ok? Localização auxiliar não acessível ao operador, uma linha tracejada. Essas outras linhas são contínuas. E localização auxiliar visível ao operador, duas linhas contínuas. Tá? Tem a questão de ser acessível e ser visível. Os símbolos para sinais de transmissão, de interconexões, né, de interligação dos sinais, tá?
Normalmente isso no processo já vem uma legenda, né? Suprimento em impulso, ou seja, é parte do sinal que está sendo medido, sinal pneumático, hidráulico, todos eles aqui têm ligação por software, né? Que é a bolinha vazia aqui. Se a bolinha tiver um pontinho por dentro, aqui é a ligação mecânica, então conexão elétrica, então, tem vários exemplos aqui. O sinal elétrico ele é um tracejado ou é uma linha contínua com 3 barras ascendentes. Normalmente trabalha com o tracejado, que é mais fácil, carrega menos o desenho. Então, tudo isso faz parte das conexões. Agora eu vou mostrar para vocês a interpretação de 2 processos, né? Lá no livro de vocês, lá no capítulo 4, tem esses processos aqui e tem mais alguns ainda, tá? Especificação dos equipamentos de processo de controle de vazão, né? A malha de vazão, que é essa malha aqui, possui equipamentos na parte externa e interna da planta. Na parte externa está o reservatório de água ligado a uma bomba, ok? Então, essa bomba aqui é trifásica, B1 aqui, para a sucção da água do reservatório ao inversor de frequência, o FY01. FY01 está aqui, ó. Então, a bomba, o motor controla a bomba e o inversor está aqui. Com comunicação Profibus DP, que é um sistema de rede para controle de velocidade e rotação da bomba. Observe aqui, ó, a ligação aqui por software. Tá? Na parte interna da planta há um tanque de cozimento, onde será montado um rotâmetro. É, instalado na linha de bypass, um transmissor de vazão FIT 02 e uma válvula FV02. Tá aqui o transmissor de vazão e a válvula está aqui. Sensor de vazão está aqui, ó, o transmissor e o sensor. Gera um sinal contínuo controlador de vazão, o FIC 02, que com base no erro existente do valor medido PV e o valor desejado, emitirá a saída no elemento final de controle da malha, né? Esse FIC 02 aqui, ó, tá aqui, ó. Observe que é um símbolo do CLP, ó. Que tá lá no campo. Esse elemento final de controle pode ser selecionado entre o inversor de frequência, que é o FY01, que regulará a velocidade da bomba, ou a válvula FV02, que variará seu posicionamento, restringindo a vazão em virtude do sinal de controle da malha. Tá? Que é esse cara aqui. Ó, tá? Eu posso controlar a vazão, tá? Anteriormente pela bomba ou posteriormente pela válvula aqui, antes dela chegar no tanque de cozimento. Tá? Essa é uma análise do sistema de vazão, tá? Ela está mais detalhada no livro de vocês. Especificação de equipamento de controle, processo de controle de nível, a malha de controle de nível da água do processo de banho-maria, é realizada em um tanque fechado de cozimento, a gente chama de tanque de cozimento 1, com capacidade de 100 litros, para onde converge as vazões de água. Essa malha é composta por um transmissor de nível, que é o LIT01, esse cara aqui, ó. Tá? Ele é pressão diferencial, ele pega uma referência embaixo do tanque e outra lá em cima do tanque. Tá? Um visor de nível LG, tipo tubular, né? Que é esse cara aqui, não tem conexão nenhuma, ele é só um visor mesmo. Uma válvula de controle de nível do tipo globo e um rotômetro, indicador de vazão, não vai ser de nível, né? Indicando a linha de bypass. Aqui a válvula de controle de nível, a válvula de nível LV01 e o rotâmetro está aqui. Observe aqui o controlador indicador de nível também é o CLP, tá? E aqui o registrador de nível, tá? O registro do nível é feito pelo CLP, normalmente é o software supervisório que faz isso. A medição do nível é realizada pelo transmissor indicador de nível, 01 e é enviado ao controlador de nível LIC 01 com o intuito de fazer com que o nível do tanque se mantenha estável em função da vazão da saída da válvula de nível e da saída da água evaporada pela válvula de controle de pressão, que é o PSV 01. Né? Como ele é um tanque fechado, tá? Um tanque de cozimento, então tem uma válvula limitadora de pressão aqui, ó,
PSV aqui, que à medida que a pressão aumentou aqui, né, a válvula segurança de pressão aqui, tá? Então, que quando a pressão excede um determinado nível, aqui ela abre a válvula para tirar o vapor, tá? Então, ficar atento a isso. Então, são dois tipos de análise de especificação de componentes para a área da instrumentação, tá? Tem mais dois exemplos, tem exemplo de temperatura e de pressão no livro de vocês. Aí dá para interpretar lá tranquilo. Dúvidas sobre questão do projeto de instrumentação? Falar sobre o atividade 5, tá? Projeto que está sendo desenvolvido, que é o dispositivo de fechamento automático de garrafa de bebida láctea, né? Que esse é o projeto que vocês estão fazendo aí de final de curso, tá? A explicação mais detalhada do funcionamento do projeto está disponível na biblioteca do AVA, o anexo 1, que é praticamente isso que a gente vai mostrar aqui. O projeto será desenvolvido em grupos de 4 alunos, todos mesmos para presencial. No projeto de dispositivo de fechamento automático de bebidas, a gente tem aqui, ó, um é a esteira, o 2 é um sensor aqui que detecta a presença da garrafa, o 3 aqui é o cilindro A, o 4 cilindro B, 5 cilindro C. Então, a esteira tem um motor que gira ela, que vai transportando as garrafas. Quando a garrafa chega no sensor aqui, a esteira é desligada, o motor da esteira é desligada, o cilindro A avança para segurar a posição da garrafa aqui, o cilindro B avança empurrando uma tampa, tem um magazinho de tampas aqui, e o cilindro C avança cravando a tampa na garrafa. Depois o cilindro C, B e A recuam, tá? E a esteira liga novamente até chegar uma nova garrafa e o processo se trabalha de forma repetitiva, tá? Automaticamente ele vai fazendo isso. O sistema deverá contar com uma esteira que fará o transporte das garrafas. A esteira deverá ser comandada por um motor elétrico. O sensor 2 detectará a presença da garrafa da posição desejada, acionando o cilindro A e parando a esteira. Então, o cilindro B avançará e, em seguida, o cilindro C também avançará, tampando a garrafa. Todos os cilindros irão recuar e, após um segundo, a esteira volta a ligar, repetindo o ciclo para cada nova garrafa que chega. O sistema deverá contar com um botão de start para ligar, iniciar o funcionamento do dispositivo e também com um botão stop para desligar os atuadores. O sistema poderá contar também com lâmpadas, sinalizadores e outros elementos sinalizadores e outros elementos auxiliadores, conforme vocês, equipe, definir no projeto. Ou seja, o mínimo que tem que ter é esses elementos aqui. Outras imagens aqui do sistema, que é o magazine de tampa, ele vai empurrar a tampa para cá. As entregas, né? Tem que fazer um planejamento do projeto. Esse planejamento é o anexo 2, está disponível na plataforma. Tem um modelo de planejamento lá, o que fazer e quando fazer. Tá? Tem um modelo de planejamento com cronograma. Levantamento de custos, tem uma tabela do Excel para especificar os componentes que serão usados, os atuadores, as válvulas, todos eles lá, e o custo deles, que pode ser verificado aí pela internet, coloca a referência, tem no modelo lá. O memorial descritivo, que vai definir a característica de funcionamento dele, que é praticamente aquele enunciado lá, tem o anexo 4, tá? Precisa fazer o circuito eletropneumático do projeto, tem a parte elétrica, tem a parte pneumática, deve se desenvolver o circuito, programação, né, como se trabalha, vai ser feito com CLP, programa de CLP, e juntar tudo isso aí e colocar numa apresentação, desenvolver a apresentação do projeto, que é o anexo 5, já tem um modelo lá, até com os slides já mastigadinhos já para colocar o nome da equipe, a justificativa, por que fazer o projeto, vocês vão tirar tudo isso lá da definição do projeto, tá? Inserir na apresentação
planejamento que vocês fizeram, o levantamento dos custos, o memorial descritivo, os diagramas eletropneumático, parte elétrica, parte pneumática, da programação do CLP e uma conclusão. Então, fez tudo isso e a apresentação final do projeto de vocês, que deve ser inserida no AVA como atividade 5. Então, na hora de avaliar a atividade 5, a gente vai avaliar todos esses critérios aqui. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma colocação? Agora estou disponível para quaisquer dúvidas que vocês tenham aí sobre as atividades 4, 5 ou quaisquer outra dúvida que vier a ter. E a minha proposta para hoje era isso aí. Sem dúvidas nenhuma, tá? Eu vou encerrar a gravação aqui para não ficar gravando em vazio, né? Antes disso, eu desejo agradecer a vocês pela jornada, parabenizar pela conclusão do curso, tá? Que vocês sejam felizes nessa profissão, sejam excelentes técnicos, que busquem também se tornem engenheiros na área de automação, se gostarem, tá? E desejo a vocês, tá, muito sucesso na vida, agradeço por tudo. Quaisquer dúvidas que vocês vierem a ter com essas atividades, quem tá assistindo a aula posteriormente aí, até o dia 23, a gente está disponível aí para tentar auxiliar, tá? Quem está mandando as atividades, eu já estou corrigindo, pondo as observações, tá? Tem um repositório, eu olhei agora mesmo aqui antes de iniciar a aula, tem 4 lá para me corrigir, daqui a pouco eu vou estar corrigindo ela, depois do meu intervalo aqui, tá? Hoje ainda quem já enviou vai estar com o resultado lá, acompanhar, tá? E sempre disponível a vocês, tá? Muito obrigado, parabéns pela conclusão do curso. Precisando é só chamar a gente.